dia, boa tarde, boa noite, conforme nós encontramos aqui desse lugar, desse lado. Estamos aqui para mais uma palavra do artista e nós fazemos uma visita ao ateliê do artista Fornazine, o artista que trabalha aqui no Matola Rio, no Juba, e tem um trabalho voltado à pintura, ultimamente agora para pintar objetos. Participou de várias exposições no Centro Cultural Brasil Moçambique e a sua última exposição individual foi precisamente há 3 anos no Centro Cultural Brasil Moçambique. Interessante voltar a falar com este artista, mostrar um pouco sobre o seu trabalho atual e ver o que tem estado a fazer nesse momento de confinamento, como o seu espaço, o seu novo espaço tem somente alguns anos e compreender um pouco mais sobre o que este artista tem feito para os seus projetos futuros. Muito bom dia, Fornazine. Agora é contigo. Tem sido um artista com uma ação e um trabalho diferenciado de muitos outros aqui em Maputo e em Moçambique em particular. Hoje a pintar objetos, né? Saiu da tela, então, por exemplo, para os objetos. Vamos começar desta última fase dos objetos. E para irmos ao início da pintura, não é? Eu penso que nós podemos. Exatamente. Não sei, olha, eu acho que é assim, já pinto há uma data de anos e nos últimos tempos, um bocadinho cansado da repetição, comecei a trabalhar mais a cerâmica. Sempre gostei de cerâmica, mas agora estou a pintá-los, né? E acho que me estou a dar bem, estou a gostar e vamos ver o que é que acontece, né? Acho que é uma mistura de pintura com o trabalho em cerâmica. Gostava de aprender outras coisas, a fazer a cerâmica, a trabalhar a madeira e outras coisas. E pronto, vivo confinado aqui já faz um tempo. Venho para aqui às 7 e tal e saio daqui às 17 e pouco. E é aqui o meu dia-a-dia. Sinto-me com 60 anos já quase como reformado e então é isto mais ou menos a minha vida, não é? Fornazine, artista reformado, como é que funciona isso? Não, reformado a função pública, né? Porque eu de profissão estou ligado às telecomunicações, foi a minha primeira profissão. Abracei as artes plásticas, quero crer que em 96, 97, mais ou menos. E de lá para cá tem sido o meu ganha-pão. Para mim a arte é quase que como uma, digamos, religião, né? Há quem reste todos os dias um bocadinho, eu pinto todos os dias um bocadinho. E tem estado a pintar antes ou depois da reforma? Quer dizer, agora é uma pergunta assim um bocado difícil, né? Porque, pronto, a pintura para mim tem que ser uma coisa diária, uma coisa que me faz bem, faz-me perceber outras coisas, traz muita paz. Eu acho que gostava de pintar até ao fim dos meus dias, pronto, até velhinho, digamos. Isto é um espaço fantástico. Olha, eu cheguei aqui, já é a segunda vez que faço a visita ao teu lugar. E hoje estás nesta mesa. Desculpem aqui a desarrumação toda. O Fornazine, a desarrumação faz todo sentido, né? Se nós não temos as coisas É uma desarrumação neste arrumada. caos, não é? É uma desarrumação arrumada, mas volta e meia tens de dar uma limpeza e ver o que é que coisa, não é? Então, e depois também escrevo, ultimamente escrevo, quando estou a pintar, não me refiro à cerâmica, mas às obras, né? Em tela, não é? Há uma fase em que tu te perdes, então escreves umas notas para dia seguinte ao chegares, ires ler o que tu escreveste e ser fácil a abordagem à obra outra vez, né? Isto tem a ver um bocadinho com solidão, porque estás muitas horas sozinho e não tens alguém com quem falar, são os cães, são os patos, são as galinhas, mas é uma solidão agradável ao mesmo tempo. Considera-se um artista que vive uma solidão? Um artista... Eu acho que a solidão faz parte da arte, é um momento de concentração, um momento de introspecção, porque eu acho que esta coisa da arte tem a ver com quem tu és, de onde tu vens. Tu não és no tempo que te cabe, no tempo em que vais viver tudo ao mesmo tempo. Tu és sempre a carga de onde tu vens, não é? Do teu passado, no presente e até ao fim dos dias é o término, é onde vais acabar a última obra, digamos. Como é que chegas aqui aos vasos? Quando falaste que estava a pintar vasos, Jorge, agora estou a pintar vasos, eu me interessa muito pintar os vasos. Eu não percebi muito bem. Eu vi umas imagens, mas agora estou aqui com os vasos. E são realmente vasos escolhidos a dedo que nós encontramos à venda
um pouco Sim. pelas algumas artérias da cidade de Artérias, Maputo, aqui a de entendes, né? Matola principalmente, tem muitos vasos Por desses. acaso, por acaso foi assim. Já pintei capacetes antes que estavam no caminho. Acho que são dos fardos. Assim como vendem roupa usada, também vendem outros objetos. E então gostei dos capacetes. O preço era razoável, comprei, pintei-os, transformei os capacetes na minha obra, não é? E o azar dos jarros é a mesma coisa, estão no caminho. De casa para aqui, lá estão eles. E como eu já pintava jarros nos meus quadros, acabei agora pintando os próprios jarros, né? E acho que é uma coisa boa, porque não estás a pintar uma tela que é flat, estás a pintar uma coisa que já vem com formas. E depois tens de te adaptar às formas do próprio vaso. Eu acho que está a ser para mim uma experiência, uma coisa boa. Acho que pronto, tenho que procurar novas formas e tentar perceber o que é que está a acontecer. O que interessa mesmo é que no fim da obra concluída ela tenha um aspecto estético e cromático, uma coisa a condizer com a outra. Eu acho que isso é que é mais importante. Quando eu vi este conjunto de vasos, logo eu pensei o seguinte: esses vasos serão uma continuidade dos vasos que estão na pintura, ou eles de alguma forma vivem independentemente da pintura? A pintura está nelas naturalmente, independente da pintura no sentido da linguagem pictórica, né? Todo o trabalho tem muita representação de vasos, né? Um pouco que vem da nossa ancestralidade, da história. Os vasos têm a ver com. Eu gosto muito de estética, não é? Eu gosto muito de estética e o que eu gosto mais nos vasos é de facto essa parte da estética, não é? O equilíbrio do vaso, não é? E depois eu tenho que vesti-los, que é o que acontece. Mas como eu dizia há bocado, nas minhas obras o jarro é uma coisa que tem vindo a aparecer sistematicamente. Acho que tem a ver com a estética e sossego, dá-me assim qualquer coisa de paz, não é? E é mais ou menos nessa que eu estou, mas estou a gostar e vamos ver. Gostava de ter pintado, por exemplo, crânios da nossa fauna bravia, a começar na tartaruga, a acabar no babu, na gazela, animais da nossa fauna bravia, pintar só as cabeças, os crânios, não é? Só que parece que é um negócio difícil, porque não é legal, não é permitido. Então eu taquei os capacetes e agora os jarros, mas eu gostava de fazer essa exposição um dia. Tem uns capacetes, vamos lá. Dos capacetes que eu mencionei há bocado, não é? À venda também à beira da estrada, adquiri-os e depois fui dando a cada forma de capacete uma identidade própria. Pronto, são os meus monstros, não é? Este aqui da caveira no meio foi o Luís Santos, que também é ligado às artes plásticas, uma formação superior até, que me deu um molde para que eu pintasse e pronto, mora aqui, fica aqui, não é? Mas eu gostava de pintar outras formas, outras coisas. Nós estivemos no ateliê do Luís Santos, ele tem um molde que estava a fazer mesmo estas formas, não é? Isso é feito de gesso. É feito de gesso. Posso pegar o capacete? Sim, à vontade, à vontade. Ok. Só para percebermos melhor que capacete é. Capacete de... Eu não sei bem qual é a atividade deste capacete, acho que é mountain bike, não é? Mas há os capacetes que são para, como é que é? Aquelas pirogas e essas coisas aí, não é? Mas eu gosto é das cores do capacete, das formas e a flor sempre presente. A flor para mim significa a vida, não é? Eu acho que depois das flores, há quem diga que depois das flores tens os frutos, não é? Eu acho que depois das flores não tens mais nada, não é? Quando não tiveres flores, não tens mais nada, acabou ali o filme todo, não é? Mas eu acho que é importante. E não só. Outra coisa que eu reparo é o tipo de cores das minhas obras são as cores do clima da nossa terra, o clima tropical, não é? Tens o caju, tens a manga, tens a papaya, eu não fujo muito desses tons. Pode ser que agora a pintar os jarros apareçam outros tons, não sei. Vamos tentar, vamos ver, não é? Mas eu acho que as cores já residem em ti, né? Tu tens uma certa facilidade em ir para aquelas cores que são as tuas cores. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Nos vasos e nos capacetes só temos flores, não temos representação de animais nem de figuras femininas. Eu acho que a seu tempo, se calhar, lá chegaremos, porque eu gosto das aves, gosto dos peixes, eu gosto de tudo o que é ser vivo, não é? Mas a seu tempo, sabes que a arte é uma coisa
imensa. Quando pensas que estás a acabar, ainda nem começaste. Está a abrir Eu acho novos caminhos. Não é? Acho que é mais ou menos por aí, estás a ver? Não sei. Mas olha, como eu disse há bocado, gostava de pintar até ao fim dos meus dias, sabes? Porque a vida lá fora, o meu filho uma vez disse-me assim: epá, tens de sair mais, tens de sair mais, tens de conviver, tu vives muito fechado e tal. E eu disse-lhe: epá, eu acho que o mundo lá fora está de cabeça para baixo, está ao contrário, então eu gosto de estar sozinho. Gosto de estar sozinho, pronto. E é nesta solidão que eu visito os lugares de mim, os lugares a que eu pertenço, visito quando eu pinto. Eu acho que quando tu começas a pintar ou a fazer uma obra, quando terminas, chegaste ao local. Depois começas uma outra obra, quer dizer, vais visitar um outro lugar. E eu acho que é assim sucessivamente. Acho que é uma coisa que me faz bem, uma terapia também. Acho fantástica a coisa da pintura. Só que eu acho que é assim, a pintura tem de ser verdade, tem de vir de dentro, e há pessoas que tentam fintar um bocadinho a arte. A arte não tem que ser um boneco, a arte tem que ser uma coisa como uma doença, uma coisa que é como escrever, é como tocar um instrumento. Tu tens que estar motivado, tens que sentir, tens que sofrer o que tu fazes. Não tens que fazer a coisa de modo assim mais supérfluo, porque agora está na moda, agora vamos fazer, agora pronto, é isto que está a dar. Não, para mim não é assim. Por isso é que eu estava a dizer que a pintura para mim é quase que religiosa, não é? É uma coisa que eu acredito e que é paz ao mesmo tempo, eu acho que. Mas quero voltar aqui às telas, né? Olha, o Fernandinho já é aqui. Quando começamos a falar sobre os vasos, eu tinha feito uma referência à pintura, né? Estamos a voltar quase com o início, né? Os vasos são a última abordagem sua, os capacetes são intermediários, como são os 3, 4 anos. Ok. Né? E as pinturas que nós conhecemos mais de ti, né? Essas telas. Sim, eu começo pelo desenho e depois vou para a pintura, né? Porque quem pintava mesmo era o meu irmão, né? Mas aquela cena do cheiro a petróleo para lavar os pincéis e não sei o quê, eu nunca fui muito com isso. E depois também não tinha muito tempo nessa altura, né? Eu só começo a pintar depois do meu irmão ter. Meu irmão veio uns aninhos em Portugal, então eu começo a pintar mais ou menos nessa altura. Mas não fugindo ao tema, eu acho que depois de eu ter pintado agora, ou estar a começar agora a pintar a cerâmica, quero acreditar que os jarros que aparecerem nos meus quadros vão ser mais perfeitos. Porque eu tenho agora o molde já pintado. Então quando eu for a pintar a cerâmica em pintura, não é? Portanto, no quadro, não é? Acho que ela vai ter uma representação mais autêntica. Porque eu venho já de pintá-los ao vivo. É diferente eu estar a imaginar e estar a pôr ali o jarro. Agora, quer dizer, os vasos daqui, que depois vão dar origem aos vasos pintados, elas depois vão voltar à tela. Exato, mas já refinados. Eu estou a pensar que é assim, mais ou menos, não é? Porque quase todos os trabalhos eu tenho lá um jarro, tem um vaso, tem um pássaro. Eu acho que se calhar no meu passado, nas minhas origens, tem qualquer coisa a ver com os jarros, não sei, mas eu acho que é a beleza do jarro, não é? E gosto de inventar sempre para cada quadro uma história, não é? Por exemplo, neste quadro aqui é o rapto, a moça vai casar, mas depois ela é raptada, porque eu acho que o quadro não pode ser só a tinta, né? Porque tu vais à loja, compras os pincéis, compras o óleo, compras o acrílico e depois é o quadro. Não, o quadro não é isso. Eu acho que o quadro é quando tu viajas, já tens o material didático e depois sentes que naquele dia abres qualquer coisa e tu vais viajar. Então, para mim, a pintura é a predisposição para poder ir para esses lugares, não é? Portanto, um quadro sem história ou é acrílico, ou é óleo, ou são flores, ou tem os peixinhos, mas tem que ser um pouco mais que isso. Tem que ter uma história, tem que ter uma viagem. É por aí, mais ou menos. E a história desse quadro é o rapto, não é? É o rapto ou a fuga, é uma dessas duas coisas, porque ela ia casar e alguém mandou raptar. E então ela vai a cavalo, depois tem aqueles peixes que são os batedores à frente, tem mais os outros, e há uma testemunha ali que vê o acontecimento. Quer dizer, é tudo ficção, não é? É tudo ficção, mas em cores e formas e tal. Eu acho que as cores e as formas têm a ver com o teu estado de espírito, o que tu gostas, o que tu não gostas, os teus anseios, os teus receios, os teus medos. Isso é traduzido em formas e cores, é mais ou menos por aí. Nós, quando pintamos, não prestamos sequer atenção a isso, mas é mais ou menos por aí que a coisa vai. E onde é que vão os braços? Onde é que colocam os braços das mulheres pintadas? Às vezes pergunto-me a mim mesmo, eu acho que a mulher, sem ofensa, não é? Na beleza estética feminina, os braços às vezes atrapalham um bocadinho, não é? Então eu acho que tirando os braços, as pessoas quase que nem se apercebem que ela não tem braços. Porque eu tento salientar as partes mais exóticas, as partes mais bonitas, e
ela não perde por não ter os braços ali. Não é propriamente um defeito. É um formato que eu dou à mulher, sem tirar qualquer valor. Eu acho que é mais ou menos isso. Também fiz sem me perceber e fui cultivando isso e depois acabou ficando uma norma para mim, quase. Não é uma obrigação. Não é? Ok, olha, com relação a esta obra, é assim, ela nasce numa viagem que a minha mulher faz, a Zanzibar. Era um sítio que eu gostava de conhecer, não é? E ela postou algumas fotos no Facebook daquelas peças orientais ali, aquelas peças ali. Então o resto é aquilo que eu gosto, é o cavalo marinho, são os peixes. Isto é a grade da velha casa da minha mãe, esta parte de baixo. Portanto, está a grade da casa da minha mãe, as peças que ela mandou no celular, depois os peixes, o cavalo marinho e aquele pássaro ali, são coisas que vêm a completar a obra. E depois, no fim, ou gostas da obra ou não gostas da obra, né? Mas é uma composição, são coisas diferentes umas das outras, mas que são obrigadas, entre aspas, não é? A fazer parte do mesmo quadro. Tem que haver entre elas harmonia. Onde eu acabo, começas tu, e onde acabas tu, começa a outra peça, mas elas todas juntas são uma obra só, não é? Acho que também é um exercício bom, quer dizer, tu vais pintando todos os dias a obra e ela vai se compondo. Aliás, a obra vai-te ensinando o que é que lhe falta, o que é que ela precisa, e tu chegas a um ponto em que percebes que está pronta a obra. Há obras em que se tu continuas, acabas já voltando para trás, quer dizer, escangalhas a obra. É preciso ter essa noção da coisa, não é? E depois lá está mais uma vez as cores tropicais, não é? O verde para mim é muito importante. O verde é a vegetação, é a vida, é tudo, não é? Cada cor aí tem um significado. Em cada composição ela compõe. Às vezes quando estás a pintar nem te apercebes disso. E depois tem outras vezes em que o material já é pouco e tu tentas pintar com o que tu tens, não é? Então vai coincidir nas mesmas cores, só que em formatos muito diferentes, com significados outros, não é? Sempre ficou uma pergunta. Toda cor, né, compõe quadros de formas estão sobre o fundo negro. Este negro Sim. é uma escolha meramente estética ou tem outra força? Sabes que eu não fui à escola para aprender a pintar, não tive essa parte, não obedeço a normas, regras, não é? E então eu fui percebendo, não é, que a maneira melhor de evidenciar as partes que eu quero que as pessoas vejam é fazer os quadros noturnos. É mostrar mais aquilo que eu quero que as pessoas vejam. Depois o resto é um fundo noturno. Não foi sempre assim, né? Mas ultimamente achei que esta maneira de pintar era uma coisa diferente, mais forte, mais... Há quem não goste, mas quadros podem parecer quadros muito aguerridos, muito intensos. Há pessoas que não gostam disso, gostam de mais suavidade. Não, ela vibra. Outros jogos de cores. Portanto, é o que eu estava a dizer. Eu não fui à escola, não aprendi a pintar praticamente com ninguém. A pintura vem do isolamento, do solidão. Olha, uma coisa que eu gostei muito foi desporto, na altura em que era mais jovem, não é? E depois é assim, agora na parte da velhice, com 60 anos já, é a cena da pintura. Pá, a pintura dá um gozo bestial. Não estou tão sozinho, porque estou com a pintura. Né? Quando é acrílico, o gás seca logo. Agora, quando é óleo, quando queres virar a cena, não podes virar porque acabas sujando a coisa ali, não é? Isso é pinta óleo? Sim, eu normalmente nas obras, mesmo nas obras de pintura em tela, não é? Eu dou o banho em acrílico, na preparação da tela, mas depois dou um banho a óleo no fim. É técnica mista, não é? Acabas não percebendo
se aquilo é óleo ou se é coisa. Passam uns 3 momentos em que estás a fazer o pontilhismo e estás a pensar na tua vida, chatice. Pá, isto é um trabalho tipo chinês quase, estás a ver? Às vezes estás a pintar o quadro e o gajo não parece nada, mas a partir de uma dada altura o quadro começa a tomar outra forma, estás a ver? Mas é um trabalho um bocado chato, É tipo chinês. Explica-me lá o que é ser chato. É a paciência, né? É a paciência. É mais ou menos a paciência que tens para levar com a cena toda. Mas pronto, quem corre por gosto não cansa, então... Vamos ver mais uma pintura do Fornazene. As histórias que estão por trás das pinturas, muitas delas são histórias fictícias, outras se baseiam em factos reais. Depois aqui uma relação entre a ficção e a realidade nas narrativas que o Fornazene põe nos seus trabalhos. E aqui um trabalho que se baseia de alguma forma num acontecimento ou numa relação que ele teve com o mundo que lhe rodeia, com as pessoas que ele conheceu, né? Fornazene, este é um trabalho que tem uma história belíssima, não é? Triste, mas bela no sentido de que ela, como é colocada, mas é uma história triste. Eu gostei muito das cores, né? A parte das cores eu gostei muito e pronto, aqui é uma homenagem à mulher anónima, não é? Todas as mulheres são belas, todas as mulheres são filhas, são mães, são avós e muitas vezes a gente não considera aquela mulher da rua, não é? A gente, quer dizer, não digo eu, mas normalmente o homem vê a mulher assim, não é? A gente usa, paga e depois não quer saber quem ela é, se tem filhos, se tem dificuldades, se não tem, não é? Então esta é uma homenagem às mulheres anónimas, a mulher da rua, pronto, uma mulher qualquer, não é? Só que eu homenageio-a com tons belos, com formatos estéticos de outra natureza. Portanto, é uma homenagem como deve ser, não é? Não é só mostrar aquelas partes que a gente gosta de ver, é em termos estéticos, não é dar-lhe outros efeitos. Como não podia faltar, lá estão as flores de novo a dar o seu apoio, não é? Tens aqui o simbolismo do sexo masculino, ali também. Aqui também eu não ia pôr ali uma mulher e um homem, ia pôr uma mulher e simbolicamente tens aqui a vaidade da mulher no tipo de sapato, não é? Da noite, não é? E pronto, é mais ou menos por aí, não é? O resto é, a pintura faz estas coisas, a pintura dá este passeio pela nossa mente, não é? Pronto, nem é a obra é uma obra que eu fiz, mas depois ficou estacionada, pronto, não voltei a mexer nesta obra, parece-me não estar finalizada, mas há de haver um dia que um clique e terminou a obra. Conhece algumas dessas mulheres, no sentido de... Fui jovem, eu cresci, toda a gente namorou, né? Toda a gente um dia se pulou o muro, essas coisas aí, não é? Mas pronto, a homenagem ficou. E porquê três? Olha, três. Então... Eu acho que três aqui talvez tenha a ver com o aspecto estético, quer dizer, eu tinha que preencher o retângulo. A simetria, digamos assim, não é? Exatamente, eu tinha que preencher a coisa, então é essa parte que é engraçada, é como é que tu fazes uma coisa, depois sobra um espaço para fazer outra coisa, que tu tens que pensar o que é que cabe ali com um sapato, ali também, mas tudo dentro do sentido da coisa da história que estás a contar, não é? Mas entre os espaços vagos, se não é nada ainda, tu pensa, porque depois vai ter que caber ali, com perfeição, a peça que é de vida. Fugindo aqui um pouco do assunto, deixa-me pegar aqui, está preso isto ou não? Está preso. Tá? Oh, peguei. Vai sair isto. Aqui um dos animais preferidos do seu trabalho, não é? Gosto muito. Tu é que fizeste isso? Gosto muito do cavalo marinho. Por acaso foi um amigo que trouxe o cavalo marinho completamente escangalhado, não é? Seco já, uns buracos e tal. Então eu consegui, como é que se diz? Não sei se é calafetar. É com o óleo, não é? Tapar os buracos, fazê-lo de novo como se fosse fresco. Depois passar-lhe um verniz. Depois encontrei este pegadinho de mármore, não é? E acabei colando a obra ali e
um animal que fica comigo aqui todos os dias. Eu acho que a proximidade com o mar tem a ver com este animal. E não só. Gosto do cavalo marinho por causa da forma vertical. Tem a ver com o ser humano um bocadinho. E a beleza é um bicho bastante exótico, não é? Eu gosto muito. Estou até a pensar fazer. Não tenho habilidade para isso, mas já desenhei, que é uma sereia. Normalmente a gente faz as sereias, que é aquela sereia ocidental. Metade mulher e depois metade peixe. Eu quero uma sereia com 2 pernas e em vez dos pés é um pé que acaba em grandes barbatanas, mas em que a cabeça será o cavalo marinho, mas com os belos seios, com as asas sem braços, mais uma vez, não é? Mas baseado no cavalo marinho, eu quero fazê-la de joelhos, portanto sentada sobre as axilas, não é? Uma obra dessas para mim, eu gostava de ter em casa, uma coisa dessas aí. Mas gosto deste bicho, não sei porquê, mas gosto muito deste bicho. Falaste sobre o projeto de a tua vontade, acima de tudo, né? Eu acho que o projeto, mas vontade de ter outros artistas aqui a trabalharem consigo. Mas eu gostava de ter aqui outros artistas e a fazerem outro tipo de atividade. Não vou dizer cerâmica, era preciso termos aqui um forno, né? Mas os escultores, por exemplo, eu gostaria de soldar também. Eu adoro portões, grades, bem feitas, acho isso um espetáculo, né? Então gostaria que este espaço todo aqui servisse para isso mesmo. Por exemplo, queres fazer um workshop, sexta, sábado e domingo. Podes montar, inclusive, uma tenda, 2, 3 tendas, o resto eu tenho. Não, isto ainda não está completo, isto ainda vai a meio gás, mas depois disto estar como deve ser, gostaria que fosse conhecido e a porta sempre aberta para quem vier por bem, não é? Eu acho que seria uma coisa boa para mim mesmo, não é? Para mim mesmo. Tens um espaço aqui imenso, não é? E trabalho, porque o que eu faço aqui todos os dias é tomar conta de... Portanto, eu tenho galinhas soltas no quintal, não é? E alguns patos, não muitos, mas soltos no quintal. Tenho os cães, vou ter que fazer um jardim como deve ser aqui, porque isto agora está assim meio aos esses, mas vai ser um jardim como deve ser. Portanto, vai ser um espaço agradável para poder trabalhar. Tens o mar aqui à frente, isto não é um rio, isto vive de marés. O rio é de montante para jusante, aqui não. Maré cheia, maré vazia, maré mais ou menos, então traz-te outras energias, outras coisas. Acho que isto bem aproveitado pode ser. Depois tens as árvores de frutas, por exemplo. Estamos agora a entrar no mês de novembro, é a altura de eu começar a fazer fruta seca. Banana seca, papaya seca, manga seca e a pintura espera um bocadinho até fevereiro, março do próximo ano. Acho que é uma coisa boa, quer dizer, é arte também. E depois eu vendo a fruta seca, não é? Tenho é que fazê-la bem, natural, com o sol, não é? Então já tenho feito algumas vezes. Está quase na altura de voltar a... Não sei, eu acho que é o espaço para a velhice. Acho que é este aqui. E estás convidado também. Falas muito em envelhecer. A gente não quer envelhecer. Eu tenho medo de envelhecer, né? Mas não, a gente tem que envelhece. envelhecer jovem, não é? Digamos assim. Sim, a velhice está na cabeça. Né? Foste atleta. Sim, eu fiz atletismo desde o tempo Não é? de escola, não é? 11 anos, escola preparatória, e então fiz até aos 24 anos, fiz salto em comprimento, fui campeão nacional de triplo salto, júnior, séniores, depois fiz culturismo, não sei se chama culturismo aquilo, depois íamos uns ferrinhos numa garagem e deu para encher o cabedal, não é? E depois fiz mountain bike também, que viajávamos em grupo, éramos 8 ou 10, e ou íamos a Namacha, ou íamos a Marraquém, sempre que houve a festa do 3 de Fevereiro, que era o Guazametino, íamos em grupo via Xiango, Montanhana, Marraquém Lodge, depois Marraquém Village, e almoçávamos lá. E era uma coisa boa, era saudável, só que depois os anos passam e o peso não permite façam os mais novos, né? Fazem mais novos. Mas foi muito bom.